O ex-presidente inelegível e agora réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, concedeu uma coletiva de imprensa após a derrota no STF e foi só ladeira abaixo. Teve de tudo, notícia falsa, quase chorou e até voltou a implorar por anistia. Bolsonaro também diz que seu processo foi muito ágil, muito célere. Ué, mas não era ele que estava se dizendo inocente? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Day. A gente vai poder dar um pouquinho de risada do Bolsonaro desesperado? Porque, desculpa, eu gosto. Exatamente. Vamos dar risada do Bolsonaro desesperado, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? O Bolsonaro, logo depois de ter se tornado réu nos processos, nas 5 acusações que foram entregues à PGR, pela PGR, perdão, ao STF, o Bolsonaro ele resolveu falar um pouquinho sobre tudo isso. De início, ele já começou, né, desde ontem, já estava fazendo publicações sobre o STF, a própria Carmen Lúcia, no processo de seu julgamento, já está falando assim, olha, de várias formas, as pessoas envolvidas fizeram articulações e foram para as ruas tentar desacreditar instituições democráticas. E aí, o que é que o Bolsonaro faz logo em seguida, o momento que ele se torna réu? Vai lá tentar desacreditar as instituições democráticas de novo. Olha que delícia. Mas antes disso, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o tweet do Jair Bolsonaro. Sim, gente, a gente vai ver um pouquinho o que ele fala, mas depois a gente vai ler. Ou a gente vai primeiro ler um pouquinho, depois a gente vai, inclusive, ouvir o que ele fala. Porque não bastava só ler. Deixa eu pedir o Twitter dele, Sofia, por gentileza. Que ele Day está começa a querendo nos falar. torturar. Não, ver o Bolsonaro chorando é bom, vamos lá. Ele começa a falar que em dezembro de 2023, com o PET 12.100 Petição. já em curso, né? A petição 12.100 já em curso, o STF alterou seu regimento interno para que as ações penais originárias deixassem de ser julgadas pelo plenário e passassem a tramitar nas turmas. Por quê? Porque o Bolsonaro ele quer escolher quem vai votar o seu processo no STF. Ele quer ter a votação na segunda turma e não na primeira, que ele só tem o Fux ali como um possível aliado do bolsonarismo. Que triste, ele quer Nunes Marques. E André Inclusive, Mendonça. e André Mendonça, exatamente. Inclusive, a gente tem que pensar, né? Tem caroço desse angu, enfim. E aí ele segue, né? Agora, há apenas 2 semanas do meu julgamento, o STF mudou novamente seu entendimento sobre a prerrogativa de foro, ampliando sua competência para alcançar réus que não exerceram mais funções públicas, contrariando a jurisprudência consolidada de 2018. Inclusive, detalhe, né? Ele sendo réu do processo, ele pode contestar isso tranquilamente lá no próprio STF, tá? No meu caso, aí ele segue dizendo que a própria acusação afirma que os supostos atos teriam ocorrido durante e em razão do exercício da presidência da República, o que contraria não só o foro por prerrogativa de função, segundo eles mesmos, mas todas as garantias a eles inerentes, incluindo o julgamento pelo plenário nos termos do artigo 5º do 1º do Regimento Interno do STF, que estabelece expressamente essa competência quando se trata de crime comum atribuído à presidência da República. E ele segue choramingando. Inclusive, ele podia ter feito um áudio com tudo isso, mas eu acho que ele tem realmente um problema de dicção muito grande, que a gente consegue compreender que o Bolsonaro não conseguiria elaborar nem a leitura do texto seria razoável para o Bolsonaro. Então, por isso que foi escrito, né? Bolsonaro segue dizendo, aí eu vou pular esse ponto aqui, mas ele segue dizendo que o Supremo faria isso se o réu fosse outro ex-presidente. O momento conveniente, entre aspas, dessas alterações mostra que a regra foi criada para mim e depois de mim poderão mudar novamente. Pior, quando se trata do meu opositor, o Supremo anulou tudo, justamente dizendo que não foi obedecido o foro competente. Detalhe, a Petrobras do Rio de Janeiro, Lula em Brasília, a votação aconteceu no Paraná, né? O juiz era do Paraná. Eu não vou nem falar mais nada. Todas as provas e todos os juristas já pontuam que o Sérgio Moro
e que o Dallagnol estragaram o processo contra Lula. Poderiam, de fato, ter provas, poderiam ter questões, mas, enfim, houve uma interferência grave dos juristas naquele momento e, por isso, se estragou o processo. O Bolsonaro vai chorar lá para Moro. É Sérgio Moro, o Dallagnol, o Deltan Dallagnol, que ele precisa chorar em relação a isso. E aí, só para a gente finalizar o choro do Bolsonaro, trata-se de uma sequência de construíssimos mais escandalosas da história do judiciário brasileiro. Adaptações regimentais e mudanças da jurisprudência feitas sob medida, com nome, sobrenome e prazo de validade. Com uma palavra, juristas, legisladores e todos os que estão enxergando esses absurdos. Vi vários juristas e nenhum, inclusive, pontua que o Bolsonaro está sendo perseguido. Detalhe. Sabe? Todos os juristas que acompanhei pontuam que o Bolsonaro está seguindo o rito normal. Houve uma investigação da Polícia Federal, houve uma denúncia entregue à PGR, houve uma denúncia acolhida pelo STF e ele vai a julgamento. Ponto. No julgamento, vai ser analisado justamente os pontos, acusação, defesa, testemunhas, e assim vai. Então, é justamente esse o ponto. O Bolsonaro ele está antecipando uma ideia, ele não está, inclusive, dizendo que ele é inocente, porque quando você é acusado de um crime que você não comete, você diz que é inocente. Ele não fala de inocência, ele fala de anistia, e ele fala que a justiça está errada. Já acho conflituoso isso aí, mas tudo bem. Piora. Aí, Sofia, você me fez uma pergunta antes do corte, mas deixa eu te dizer que, na verdade, é o inverso, tá? Primeiro a gente vai para 16 e finaliza em 20 e pouquinhos mesmo, por favor. Nesse trecho aí que o Bolsonaro duvida isso, que o Bolsonaro vai falar. Vamos ouvir o Bolsonaro, por favor. 16, exatamente 16. Vamos lá. Aqui porque eu não quero ouvir um segundo a mais de Bolsonaro. Historinha dele. Tinha que acabar de 8 de janeiro. Como é que ele chegou? 29 de julho de 21. Chegou de janeiro e começou a voltar. O que aconteceu nesse dia que você não ficaram sabendo? Ou foi a PF que descobriu? Aquela banda da PF. Nesse dia eu fiz uma live. Pode falar, eu falei sobre inquérito 1361. Gente, desculpa, tá baixo mesmo, é do vídeo original, a gente não tem muito o que fazer aqui. O problema que aconteceu e diz ele que eu difundi fake news, eu difundi o que tinha dentro do inquérito. Se é fake news, o inquérito é mentiroso. Esse inquérito está inconcluso até hoje. Saiu de Brasília para São Paulo. E um delegado quer assinar o relatório final. Dava as barbaridades dessas 3 páginas sobre o sistema eleitoral. Eu acredito que vocês querem ter conhecimento disso aí. Vamos botar o ponto final? Vamos! O senhor Jair Moraes suspenda o sigilo do inquérito 1361 de novembro de 2018. É fácil! Vamos para a verdade, vamos botar tudo na mesa. Por que essas prisões absurdas? 17 anos, 14 para a Débora agora. A Débora é uma golpista, terrorista. Ai, vem de novo com essa história. Ela está sofrendo mais que qualquer ser humano pode sofrer na vida. Ela acorda e dorme, sem dar um beijo, sem dar um banho nos seus filhos. De 10 e 7 anos de idade. Sofia, vou te pedir para segurar só um pouquinho. Gente, desculpa. Eu vou fazer essa pergunta toda vez que ele falar da Débora e ele vai tentar sensibilizar de novo vocês, pais, mães. Quero ver quem não se sensibiliza com a Débora. Sabe? De verdade. Eu já quis dar cadeiradas, que nem o Datena deu em Pablo Marçal, em gente, sabe, complicada por aí. Eu já quis responder torto, eu já quis dar pedrada em pessoas, eu já quis cometer vários crimes também, né, que de acordo com a Constituição seriam crimes. Já quis cometer lesão corporal contra racista. Nunca fiz isso, porque eu quero dar banho na minha filha, colocar minha filha para dormir. Minha filha tem 3 anos. A gente faz isso, a gente não vai de contra a Constituição, não sai cometendo crimes quando a gente não quer ser preso. Não quer ser preso, não cometa crime nesse caso, né? Não é uma pessoa que tropeçou, caiu dentro de um ônibus e foi parar na estátua e pegou um... Sabe? Não foi assim que aconteceu. Colocaram ela no alto da estátua e obrigaram ela com uma arma a fazer a inscrição lá, perdeu o mané. Quem perdeu foi ela, gente. Desculpa.
A gente precisa parar de ter pena dessa galera, tá? E se alguém tiver pena, mas 17, 14 anos é muito, somatório das penas. Se ela tivesse aceitado o acordo, ela não estava presa, inclusive. Não aceitou o acordo, já foi. Inclusive, todo mundo tinha direito de aceitar o acordo. Ela não quis reconhecer que ela estava errada, não aceitou o acordo. Se ela, inclusive, for condenada de fato a 14 anos, ela já sai no final desse ano como regime semiaberto. Não estou comparando a Débora, não. Nunca mais se comete crime. É isso aí, gente. Justiça exemplar para a gente que apoia golpe. Era só isso, Sofia. Precisava desabafar, porque eu não aguento mais a pessoa falando da Débora. Cara, é sempre bom lembrar, a Débora não foi presa por 14 anos, não recebeu a pena de 14 anos por passar batom na estátua do STF. Ela foi condenada a 14 anos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Foi por isso. Foi por isso. Enfim, vamos para o 21, Thay? Por favor, Sophie. Então, 21 e 44. E a Elza Tozelli aqui, Sophie Sol, no comentário, ela coloca que Bozo, né, odeia mulheres. Eu acho importante a gente trazer exatamente isso. O Bozo tivesse vencido 2022, estariam todos mortos após a tortura e nossos filhos desamparados. É exatamente isso. A ditadura mata, viola, e a própria Carmen Lúcia, no julgamento, ela cita isso. Como o Dino citou, embora não houvesse, naquele momento do 8 de janeiro, pessoas não fossem mortas, não tivemos mortes no 8 de janeiro, por sorte, a ditadura causa isso, sim. E a gente viu também no Capitólio, na invasão do Capitólio, por causa do Donald Trump, que pessoas morreram. Então, isso é possível. Então, a gente não pode levar como uma brincadeira, como se fosse só ela pegou um batom e pintou uma estátua. Não é só isso. Houve uma somatória de várias penas e, por isso, 14 anos, mas ela sequer, inclusive, foi condenada porque a gente teve pedido de vista também no processo dela, e ela segue ali esperando o julgamento, porque não aceitou o acordo. Vale lembrar isso também. Enfim, Sofia, podemos ouvir mais tretinho do Bolsonaro chorando. Ele podia ter resumido bastante esse choro, mas ele criou várias fake news e aí também ele pede mais anistia, por favor. Comigo não tinha isso. Apesar da pandemia, de lamento a morte, gastamos R$1 trilhão. A segurança do Senado. Reflexo da guerra. O Senado é o Estado. Terminamos 22, saldo 54 bilhões. E você, para aqui, votação de projetos, a gente poder zerar impostos federais de combustíveis. Tem mandado ir para lá. E zeramos. Para cá, para dar a volta. O Paulo Guedes, nova política dele de reindustrialização, diminuindo 30%. O IPI de 4 mil produtos. Eu zerei a exportação de muita coisa. Entendeu? Ele fala, ele está tornando esse julgamento o seu palanque eleitoral, ainda que inelegível até pelo menos 2030. Eu zerei tal coisa, eu fiz tal coisa, eu não pude mostrar que o Lula foi para o Complexo do Alemão, foi para a favela no Rio de Janeiro conversar com traficante. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma matéria. A gente já falou sobre isso, todo mundo já falou sobre isso, a gente tem várias matérias, é fato, é fake, etc e tal. E aí, mais uma, Bolsonaro mente ao dizer que Lula foi ao Rio para encontro com traficantes. O Lula foi ao Rio, nesse evento em si, foi um evento no Complexo do Alemão, promovido por várias lideranças comunitárias, inclusive lideranças que falam sobre a favela do Complexo do Alemão, sobre a instituição. Foram grupos, né? Tanto que o boné CPX, que é Complexo do Alemão, ficou super famoso, porque eles disseram que era em relação à facção criminosa, e CPX, gente, é complexo, que é e a forma que é utilizado é um emblema muito utilizado ali, que é referência ao Complexo do Alemão. Enfim, é esse tipo de gente, infelizmente, é esse tipo de pessoas que a gente precisa lidar o tempo todo. Foi, de fato, foram 40 minutos aí de conversa, mas conversa na linha da fake news, na linha do eu fiz tal coisa. Eu não pude mostrar o que eu queria ter mostrado, porque o TSE me impediu
Gente, você só não pode mostrar o que é mentira. O TSE não impede ninguém. A gente, inclusive, acabou de ver agora com o próprio Marçal que você, inclusive, pode contar mentiras. A gente acabou de ver, inclusive, com o próprio Tarcísio, como ele fez com Boulos, né, no dia da eleição, criando uma fake news, e ainda nem sequer foi punido. Desculpa, Carmen Lúcia, tá demorando muito no processo do Bolsonaro, esqueceu de ler todos os outros, né? Sentou ali no TSE, esqueceu de ler todos os outros. Isso também é uma problemática. Mas a gente percebe justamente que você não pode comentar mentiras, você não pode falar mentiras. A realidade você pode falar, o que é verdade você pode falar. Então, se o Bolsonaro foi impedido pelo TSE, é justamente porque não era uma verdade. E ainda assim ele segue chorando, reclamando. Eu pensei de verdade que ele fosse chorar, que ele fosse lembrar do filho Eduardo, mas ele se manteve firme. Essa live foi retransmitida no perfil, foi por um funcionário do filho do Flávio, que xingava muito. Toda vez que alguém aparecia, inclusive, na frente da live, ele xingava. Ô, amigão, dá licença aí, amigão, etc e tal. E o Poder 360 retransmitiu pra gente. Mas foi divertido. O Daniel Santos comenta 40 minutos de mentira, na verdade não foi 1 hora de mentira. Foi divertido ver o Bolsonaro sofrendo ali, cozinhando, sabe, morrendo em praça pública, porque é o mínimo que se espera de alguém que imitou pessoas com falta de ar no momento de uma pandemia e que ele se negava a comprar vacinas, que ele se negava a ser um presidente digno para o país, que ele negava, inclusive, que houvesse uma pandemia, que ele chamou de gripezinha. Então, assim, o mínimo, a gente vê influenciadores trazendo, mobilizando para trazer oxigênio para Manaus, né, para o Amazonas, de outros países, e o Bolsonaro de braços cruzados. Então, gente, o mínimo que a gente espera é que, já que ele não foi responsabilizado pela Covid, que ele seja responsabilizado por sim uma articulação de golpe de Estado, que provas apontam que ele tem toda uma relação com essa tentativa de golpe de Estado. Então, a gente espera que o STF faça a sua parte. Pode chorar, né, Sofia? Que a gente não está sentindo nem um pouco de pena em relação a isso, né? Nem um pouco, Dai. Nem um pouco. Sofia, eu só esqueci de falar uma coisa. Desculpa, só esqueci de falar uma coisa. Você acredita na audácia do Bolsonaro? Porque ele ainda disse uma coisa. Se eu for preso, a coisa vai ficar muito feia. Vão ter consequências. Isso foi uma ameaça? Ele teve coragem. Teve. Pois é. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.